Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez na quarta-feira, logo no meio da semana, para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Eu quero, antes de tudo, lembrar daquela agenda permanente de oração que temos aqui. Quero lembrá-lo das programações especiais em primeiro lugar. Dia 24, quarta-feira, às 20 horas, teremos o encontro do HDR, Homens do Reino, com R maiúsculo. Nós meditaremos naquela noite sobre homens inteligentes, têm coração forte. Estará conosco o pastor Onesino Nascimento, especialista, pastor tarimbado, escritor. Ele nos falará desse tema. Eu quero incentivar você, meu amigo, meu irmão, a participar. Temos tantas coisas a aprender para podermos realizar a nossa tarefa de liderar de uma maneira que agrade a Deus e que abençoe nossa esposa, nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja e a sociedade. Então quero incentivá-lo que você participe, separe esse tempo, quarta-feira, dia 24 às 20 horas. Quero também desafiar você, minha irmã, que tem marido, filho, irmão, primo, genro, que tem contato com algum homem. Incentive-o a participar. O nosso desafio tem sido desenvolver ou fomentar uma masculinidade bíblica e sadia e ensinar a liderança no lar, na igreja e na sociedade. Então, é um tempo especial. Quero que todos se engajem nisso, participem. Tem sido abençoador este encontro. Lembrar também que no dia 5 de dezembro teremos a celebração da ceia e de batismos na vida da nossa igreja. Um momento de festividade, de grande alegria para todos nós. No dia 12 de dezembro haverá o nosso Day Camping. A igreja estará reunida ali na ABECAR, em Mogi das Cruzes. Um momento especial também. Queremos celebrar, queremos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque estamos encerrando um ano e Ele tem nos guardado diariamente. Temos alegria, temos louvores em nossos lábios para expressar ao Senhor e nós o faremos ali, naquele acampamento. Também no dia 19 de dezembro será a celebração de Natal. Haverá cantata, peça, a mensagem daquela noite. Traga seu visitante. É um momento especial no qual compartilharemos com aqueles que estiverem aqui a razão da nossa fé. Nós acreditamos que aquele nenenzinho que nasceu lá em Belém, naquela manjedoura, foi o Cristo que foi crucificado e que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Este é o Evangelho que nós temos para proclamar a todas as pessoas e para celebrar juntos. Quero lembrar então que o nosso coral tem se ensaiado todas as terças-feiras, às 20 horas, se preparando para este momento especial. Nós temos preparado os batizandos aos sábados, das 14 às 16 horas. Sido um momento muito especial, alegre, de podermos ter este contato ali. Lembrar também que a nossa Escola da Caminhada, das 9h30 no domingo pela manhã, tem se reunido e ela vai encerrar as suas atividades no dia 5 de dezembro com a mesa redonda pela manhã. Quero convidar você, incentivá-lo também a participar. Isto é algo que a sua igreja tem oferecido a você. Participe. Aprender mais da palavra de Deus é um desafio muito grande. E nós temos, a IBP tem feito isso com zelo, com carinho. Então participe, aproveite para crescer na sua vida cristã. Eu quero orar agora, agradecendo por este tempo, pedindo pela sua vida. Logo em seguida nós vamos ver aquele vídeo missionário inspirador para nós, para que eu e você nos tornemos missionários atuantes aonde estamos. Vamos ouvir o testemunho destes irmãos que têm deixado tudo para servir ao Senhor, muitas vezes longe de seus familiares, da sua terra natal. Vamos orar agora. Deus querido, mais uma vez te agradecemos esta oportunidade, esta ferramenta, a unidade que é formado, ó Deus, mesmo de maneira virtual. Ouve, ó Deus, a oração do teu povo, ouve, ó Deus, a oração da tua igreja.
Venha, ó Deus, ao encontro das nossas necessidades, supre-as, ó Deus, com teu grande poder, com a tua graça, com o teu amor. Ouve, ó Deus, a oração daqueles que neste momento se unem a ti, ó Deus, sabedores que sem ti nada podemos fazer. Venha, ó Deus, responder, venha, ó Deus, agir, venha, ó Deus, se manifestar na vida dos teus servos. É a nossa oração, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Quero convidá-lo então a assistir o vídeo e logo em seguida teremos a nossa meditação. Que Deus te abençoe. Se eu te fizer uma pergunta, quem são os ciganos? O que você me responderia? Com certeza e infelizmente muitas respostas, muitas coisas ruins viriam à sua mente para você falar sobre este povo, porque infelizmente ao longo da história nós só aprendemos coisas ruins a respeito do povo cigano. Mas em 2006 Deus nos deu um privilégio, Deus nos colocou no meio de um acampamento, no meio de uma comunidade cigana, onde ali conhecemos este povo, passamos a estudar o povo, a conhecer detalhes da cultura, descobrimos que é um povo de cultura tão rica que tem muito a nos ensinar, e assim nós nos apaixonamos pelo povo cigano, aumentando ainda mais o desejo de levar o evangelho, de levar o amor de Deus ao povo cigano. No Brasil, a estimativa é que tenha aproximadamente 1 milhão de ciganos, e nós estamos levando o evangelho para os ciganos, e nós queremos compartilhar o que Deus tem feito, um pouco do que Deus tem feito em meio a este povo. Muitos trabalhos estão sendo realizados em meio ao povo cigano. Por eles serem um povo discriminado, infelizmente eles são rejeitados, tanto na sociedade como também nas nossas igrejas. E nós oramos para que Deus pudéssemos nos orientar como estrategicamente alcançar este povo. E a gente viu que algumas coisas que eles são discriminados, como por exemplo a alfabetização, o direito de ir para a escola, e foi uma das estratégias que nós colocamos em meio ao povo cigano, ensiná-los a ler e a escrever, para que assim eles pudessem também ler a Bíblia. No ano de 2011, Deus nos deu de presente a primeira tenda nômade do estado de São Paulo, e é lá que nós realizamos a alfabetização, tanto para crianças como para adultos. Lá também realizamos os nossos cultos, estudos bíblicos, onde ciganos estão descendo as águas, ciganos estão se entregando para Jesus. Então devemos parar com este preconceito. Quando vemos os ciganos nas ruas, falar do amor de Jesus para eles, não ter medo, saber que este povo que é tão discriminado também tem direito à salvação. E nós queremos que você faça parte desta obra, que a sua igreja faça parte desta obra. Se na sua cidade tem ciganos, tem cigano perto de onde você mora, você pode entrar em contato com a gente e nós vamos dar treinamento, nós vamos dar uma capacitação para que você possa chegar de uma forma bem tranquila, criar um relacionamento discipulador junto ao povo cigano. Então te agradecemos por você sempre nos segurar a obra missionária, sempre estar conosco nos campos dos ciganos. Muitos ciganos ainda precisam ouvir falar de Jesus, mas graças a Deus, através da sua parceria, muitos estão se rendendo e muitos nós iremos encontrar no céu. Ame o povo cigano em nome de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Amém. Deus abençoe. Amém. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, os versos 3 e 4. Nós temos meditado nestes últimos 2 meses a respeito do Deus de palavra, o Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que cumpre as promessas que fez. Hoje nós vamos meditar numa das mais belas promessas, a promessa da perfeita paz, aquela paz que traz tranquilidade em nosso coração.
Eu quero convidar então você a fazermos esta leitura. Isaías 23, versos 3 e 4, que dizem o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Vamos orar? Deus querido, nós vimos te pedir, ó Deus, que neste instante Teu Santo Espírito conduza nossa mente e nosso coração ao centro da Tua vontade. Que esta perfeita paz, promessa Tua para nós, seja ministrada pelo Teu Santo Espírito em cada coração. Nós oramos desde já agradecidos, porque o Senhor é um Deus de palavra, o Senhor é o Deus que cumpre a sua promessa. E nós oramos então agradecidos desde já, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós encontramos aqui o profeta Isaías trazendo uma mensagem difícil para o povo de Israel. E essa mensagem, em tempos sombrios, tem duas partes. A primeira delas é uma parte ruim, é a mensagem de que Jerusalém e o seu glorioso templo seriam destruídos e que parte do povo seria levado cativo para a Babilônia por causa da sua desobediência, do seu afastamento de Deus. A boa notícia, ou a boa parte desta mensagem que Isaías trazia para o povo é de que o fim não é este, a história não acaba assim, mas há uma promessa de Deus de que Ele vai trazer de volta para Jerusalém um remanescente que reconstruirá os muros de Jerusalém e o próprio templo. Isaías está falando, e nesse capítulo fala deste futuro, deste tempo em que Deus vai cumprir a sua promessa de restabelecer a paz para o seu povo. E nós encontramos aqui três aspectos desta promessa da parte de Deus. O primeiro deles é exatamente a promessa de paz perfeita, quando lemos logo no primeiro versículo que Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Quando encontramos a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a palavra de Deus diz que a inimizade que existia entre nós e Deus é desfeita. Mas o que Isaías está falando aqui não é desta paz com Deus, mas de uma paz que é a libertação de toda agitação, de toda ansiedade que toma conta do nosso coração por causa das provações e das aflições que esta vida traz a todo e qualquer ser humano. Sim, experimentamos libertação da agitação, da ansiedade que estes momentos difíceis trazem sobre a nossa vida. Você vai se lembrar daquela palavra de Paulo aos Filipenses, ele estando preso ali, e faz questão de lembrar aos seus irmãos que eles devem levar todo problema, toda ansiedade aos pés do Senhor, quando diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma paz real, verdadeira, uma paz quase que tocada, porque guarda o nosso coração e a nossa mente, ela é sentida por aquele que busca a Deus. O salmista, no Salmo 112, verso 7, diz assim: não temerá más notícias. Aquele que confia em Deus não temerá más notícias, porque seu coração está firme, confiante em Deus. O próprio Senhor Jesus exorta os seus discípulos quando lembra-os que Deus guarda o passarinho, alimentando-o diariamente, que Deus cuida dos lírios do campo, cuidando da sua beleza, de tal maneira que
eles são tão belos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E então Jesus faz questão de lembrar aos seus discípulos: se Deus lembra de passarinhos e dos lírios do campo, não lembrará de vocês, não cuidará de vocês, que são mais importantes, mais valiosos aos olhos de Deus que passarinhos e lírios do campo? Jesus precisa exortar e lembrar seus discípulos, porque sermos tomados por ansiedade, por dúvidas, é muito comum para o ser humano. É por isso que então vem essa exortação e esta promessa tão preciosa para nós. Verdade é que muitas situações, muitas circunstâncias e até pessoas podem se transformar em arruinadores da paz, em motivadores de angústia, de tristeza, de ansiedade, de agitação no nosso coração. Eu me lembrava aqui de que existem pessoas capazes de fazer isso. Eu reconheço que existem casamentos em que parece que os cônjuges são arruinadores da paz um do outro. Não conseguem entrar em acordo, não conseguem viver em paz, vivem em conflitos. Chefes perseguidores de seus subordinados roubam-lhes a paz. Filhos desobedientes roubam a paz no coração de seus pais. Vizinhos inoportunos tiram a paz, acabam com o nosso sono. Me lembro recentemente, tivemos a oportunidade de participar de um show, de um espetáculo, e sentamos próximos de uma pessoa que parece que queria fazer questão de arruinar com a nossa paz, com aquele espetáculo. Pela graça de Deus, o artista era muito bom e não permitiu isso, mas aquela pessoa se esforçou para arruinar aquele momento com tantos comentários, com tantas palavras, impropérios, inclusive, ao nosso lado. Pessoas que são arruinadores da paz alheia. As circunstâncias são difíceis, querem agitar o nosso coração e roubar a nossa paz. Essa sociedade que vive em constante choque com os valores cristãos, cada dia mais acirrados. Aquela doença que incômoda, que coloca em xeque, em dúvida, como será o futuro da nossa família, de alguém que é querido de nós, ou até aquelas imaginações e desejos que dominam o nosso coração, aquela ansiedade: e se eu estiver doente? E se eu não passar de ano? E se eu for despedido? E que vão roubando a paz no nosso coração, e até aqueles desejos que dominam o nosso coração como ídolos em nosso coração. Temos afirmado nestes últimos dias, repetido constantemente a frase de João Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e quando o ídolo toma conta do nosso coração, ele rouba a nossa paz. E se eu não tiver aquilo que eu idolatro? E se eu perder aquilo que eu estou idolatrando? Spurgeon afirma que esta paz é enfática, verdadeira, real, é uma paz dupla, é uma paz profunda, é uma paz incomensurável. Não é possível medi-la. O apóstolo Paulo disse que ela excede todo entendimento, mas ela é sentida no coração e na nossa mente. O que distingue o cristão de outras pessoas, já que ele está na vida e a vida pode trazer estes momentos de agitação, de ansiedade, que tentam roubar a paz no seu coração por causa dessas provações e aflições. O que distingue isso, o cristão de outras pessoas? É exatamente ter a força e a paz no meio das dificuldades. O cristão não é aquele que não enfrenta dificuldades, mas é aquele que recebe força e paz no meio delas. Esta é a promessa de Deus, a promessa de uma paz perfeita em meio às provações e aflições da vida. Uma segunda característica desta promessa é a fonte da paz, pois Isaías registra que pois o Senhor e somente o Senhor é a rocha eterna. Precisamos de paz porque andamos ansiosos
por muitas circunstâncias que fogem ao nosso controle. É isso que nos tira a paz. Não termos o poder de controlar as coisas, não termos o poder de saber o futuro, mas o Senhor tem o poder de controlá-las, porque Ele é o Senhor. Isaías usa aquele nome que é único de Deus, Yahvé. Yahvé, no entanto, é rocha eterna, é fortaleza, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a fonte do poder. As ansiedades são enormes, as circunstâncias são difíceis, os problemas são tremendos, mas Deus é força, Deus é a fortaleza, Deus é a rocha onde nós podemos nos segurar, podemos nos esconder para enfrentar estes problemas. E ela é inabalável. O nosso Deus é poderoso e tem este poder que não falha. Isaías então fala dessa terceira parte desta promessa, que é a condição, quando ele afirma no verso 4, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O que é um firme propósito? O que é um propósito firme? Significa que esta pessoa que busca a Deus, ela tem um apoio, ela tem um fundamento na sua busca. Ela está firme em apoiar-se em Deus, em depender de Deus. Firmar nossa mente na palavra de Deus é a forma de buscarmos este propósito firme, colocarmos este propósito firme em Deus, quando nós firmamos a nossa mente na sua palavra, contínua e progressivamente. Eu repito constantemente que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, não precisa ser muito, mas tem que ser todo dia, para que a nossa mente vá sendo moldada pela palavra de Deus, e isso todos os dias e progressivamente. Vamos aprendendo a respeito de Deus, vamos aprendendo a confiar em seu caráter, vamos aprendendo as suas promessas, vamos aprendendo os seus atributos. Como acalma o nosso coração nos lembrarmos apenas de 3 atributos, talvez os mais populares a respeito de Deus. Sabermos que Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, não só a respeito do futuro, mas também daquilo que agita o nosso coração. Sabemos que o nosso Deus é onipresente, que nós não estamos sós, ainda que nos sintamos. O nosso Deus, como diz o salmista no Salmo 23, é o Deus que nos acompanha pelo vale da sombra da morte. Ele tem o seu cajado a nos proteger. E sabemos que o nosso Deus é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele fará e realizará a sua vontade, por isso que nenhuma de suas promessas deixará de ser cumprida. Diariamente, a condição para experimentarmos uma perfeita paz é confiarmos em Deus, é colocarmos a nossa dependência nele, aprendermos da sua palavra, da sua promessa e do seu caráter. E Jesus, meus irmãos, é o nosso grande exemplo. Lembrem-se que, apesar de toda a hostilidade dos seus inimigos, aqueles que o perseguiram, aqueles que o açoitaram, aqueles que bateram em Jesus, aqueles que o rejeitaram, perseguiram, aqueles que finalmente mataram a Jesus, em momento algum, Jesus demonstrou nervosismo, irritabilidade, impaciência. Em momento algum nós encontramos Jesus estressado com os outros ou com a circunstância, porque Jesus firmou a sua mente em Deus o Pai. Encontramos diversas vezes Jesus afirmando que ele não fazia a sua própria vontade, ele procurava fazer a vontade do Pai, que as palavras que ele tinha não eram deles, mas eram do próprio Pai. A sua mente estava focada em Deus. Lembre-se que na tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4, nós encontramos Jesus sendo assediado, sendo tentado pelo inimigo.
E em todas as ocasiões, ele venceu esse momento difícil, de opressão, afirmando ao diabo: está escrito. E ele baseou então a sua vida e a sua vitória sobre esta tentação na oração, no jejum e na palavra de Deus, que deu direção à sua vida e encontrou paz. A palavra de Deus diz que logo em seguida os anjos vieram servir a Jesus. Então, eu quero convidar você a seguir o exemplo de Jesus, a colocar o seu propósito firme em confiar no Senhor, para que a perfeita paz de Deus alcance o seu coração. Saiba que isto é uma promessa de Deus para você. Não foi somente para o povo de Israel no passado, é para todo aquele que confia em ti. Aquele que confia em Deus vai experimentar que somente o Senhor e só o Senhor é uma rocha eterna. Eu quero orar por você nesse momento. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós queremos te agradecer pelas tuas promessas e queremos te pedir nesta hora, Deus, por aquela pessoa que está angustiada, que tem o seu coração agitado, que experimenta, ó Deus, a falta de paz no coração. Ó Deus querido, nós te pedimos que o teu Santo Espírito a visite neste momento e ministre a tua paz, que traga tranquilidade ao seu coração e à sua mente, que lhes ensine, ó Deus, o caminho que o Senhor quer que eles sigam. Nós te pedimos isso, ó Deus, para que mais pessoas possam se juntar a Isaías e afirmar que o Senhor guarda em perfeita paz aquele que em ti confia. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor já tem feito e há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meu querido irmão, que você tenha uma noite de sono tranquilo, que a agitação do seu coração, que as preocupações da sua mente possam cair por terra e que o Senhor, a rocha eterna, se manifeste na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do